Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, finalmente, eles conseguiram derrotar o Magra. E agora estão voltando para a pousada para poder abrir o seu baú super secreto, ganhando itens incríveis. O que ele vai ganhando é um manto incomparável do Macaco de Fogo. E o Prota fica surpreso, caramba, eu estava esperando algo incrível, já que o baú era bem grande, mas um item incomparável não estava entre isso. Apesar de ser apenas uma capa, aumenta todos os seus status em 20. Não só isso, tem todos esses efeitos únicos, conseguiu vários títulos úteis também, todos esses. Parece que teve sorte em ir para a aventura do altar, valeu a pena. Tem certeza agora que ele é o mais forte de todos. Estava duvidando de si mesmo esse tempo todo, mesmo quando colocava sua vida em jogo, se ele estava no caminho certo ou não, mas na verdade esse é o caminho certo. Deveriam olhar o resto de uma vez, tem alguém esperando por a gente. Na fortaleza do escritório guia, o mestre fala que então ele estava dizendo que no Yonagatan a purga se enfureceu com os trolls e matou todo mundo. Ele precisa reportar esse incidente aos militares. Quem vai acreditar em uma história como essa? Mas o Quiabo fala que depende do mestre da fortaleza se quer acreditar ou não, porque ele ainda precisa ficar perguntando as coisas. O Patrick fala pro Quiabo que precisa reportar isso não importa como, e pergunta dele por que não fala a verdade. É por isso que precisa ficar atrasando o seu relatório, mas o Quiabo diz que está falando a verdade. O fato de conseguirem voltar foi um milagre. Você espera que os milagres sejam explicados de uma forma que faça sentido, mas se você insiste, eu fico feliz em fazer. O Patrick fala que tá de boa, ele pode ir embora. O que ele disse vai contar a mesma coisa pros superiores. E o Quiabo fica todo feliz. É a primeira vez que eu vejo cadeirante em alguma obra, que inclusão legal. Agora eles podiam voltar mais uma vez para Nobira. Todo mundo estava se preparando. Eles queriam voltar para a cidade deles mais uma vez. E o Quiabo já chega com todo mundo reunido, que estão prontos para voltar. Fala que com certeza ela já está pronta também. Mas a Mira fala que ele está aproveitando a cadeira que o Ramon fez. Parece que está dando bem sem suas pernas. Agora consegue até trabalhar com isso. O Quiabo pergunta o que ela pretende fazer quando voltarem para a cidade. A Mira sem mira fala que não sabe, mas será que ainda tem algo pra mim naquele local? O Quiabo fala que sim, e o que ela acha de formar seu próprio grupo? Ela é um lobo agora, um lobo que experienciou muito caos. Ela pode ser capaz de até revelar os segredos, que alguma relíquia vai aparecer. Tem até também o fato de que o grupo de caça que ele vai passar pra ela está quase completamente destruído. Podem falar sobre isso de novo mais tarde. Finalmente ele chegou aqui. Começa a sua conversa e pergunta se o que ele pediu deu certo. A Mira fala que sim, ele não precisa se preocupar. E o Prota falou, então eu quero ir direto ao assunto. Por que você me encontrou aqui? A Mira fala que na verdade queria trocar de anel com ele. Gostaria de pegar de volta o anel do Kibo. Essa é a recompensa que a Mira conseguiu dessa aventura. É um anel decente, excelente na verdade. É um anel fiel ao jogo básico. Tem tudo que ele precisa diferente do aviso do lobo. O efeito do aviso do lobo era bastante útil, mas ele não ativou contra o Magra. Seu poder é falho. Um efeito que não ativa todas as vezes é inútil. Ele aceita a troca e pergunta o que ela vai fazer agora. A Mira diz que vai ficar com o Kibo a quem engolia até ficar recuperado, então provavelmente vai voltar para Nobira. Mesmo que esteja destruída, ainda é sua base de operações. Mas sabe, Kang, eu recebi muita ajuda de você. Se não fosse por ele, não teria conseguido voltar viva. Então, me avisa se um dia precisar da minha ajuda. Vai retornar tudo o que acabou ganhando dele. E o Prota fica feliz porque já tem um aliado quando precisar. Vai finalmente encerrando a sua aventura. Ele foi recentemente sortudo, mas não importa muito, já que não vai ficar muito tempo na cidade. Vai sair para Nobira imediatamente. E o Ramon fala que quer voltar para a cidade. O equipamento da Karen só pode ser feito na sua ferraria. E todos os seus materiais preciosos também estão lá. Ele pediu reparo da espada da Lotus Vermelha.
assim como muitos equipamentos com resistência ao fogo, mas não tem certeza se os materiais de Nobira acabaram sobrevivendo. Resto não importam para ele, então salvou eles e foi direto para a cidade. Seu dado foi lançado e ele deu sorte dessa vez, tirou um 13. A Karen fala que é estranho, não está tão mal quanto ela pensou. Não é o dano que ela está olhando, parece que demoliram tudo que foi queimado no processo todo. Então, as pessoas estão trabalhando bastante. A Nobira destruída está se reconstruindo rápido, por pessoas que sonham com um novo começo. As informações dele foram definidas e ele ganhou mais um pouco de ponto, continuando em primeiro. Parece que um monte de pessoas talentosas saiu, os pontos do placar não são tão altos assim. Ele começou seu descanso, a pausa em Nobira destruída. Ele tinha várias ferrarias escondidas por toda a cidade. Essa foi a única que sobreviveu. Manda entrar nela. Agora precisavam resumir tudo. O prota fala que tá aqui. O sangue do descendente do Ataraki que você pediu. O Ramon fala que isso é o suficiente. Vai misturar com pó de espírito para criar um óleo. Se diluir isso vai dar certo. Contudo, está com dificuldades com a espada dela. Ele manteve a empunhadura e destruiu a guarda da lâmina. Também conseguiu obter o sangue da aranha, que é um dos ingredientes. Mas está com problemas para conseguir a pedra de um espírito de fogo. Isso é o esperado depois que Nobira foi atacada. O lugar para encontrar materiais facilmente. A casa de leilão de Nobira não está mais disponível. Isso é uma merda, vai ter que procurar por outra. O Ramon fala que não vão conseguir a pedra de espírito aqui. Ele pode forjar a espada comum em um material diferente. Mas a Karen fala que não quer ela de volta na forma original. É ela quem vai usar, então não precisa fazer isso. Se ele tá procurando pela pedra de fogo, ela tem um jeito, ela tem uma. Vai tirando um grande espadão, mandando contemplar isso, a arma que o Magra usava. O Ramon fica até surpreso vendo aquele espadão. Dizem que é uma espada feita de pedra, de um espírito de fogo. A energia é concentrada de um jeito único e marcante. A serpente. Essa é a recompensa da aventura que a Karen ganhou. As lâminas gêmeas que Magra usava na batalha. Então deu pra Karen guardar isso. O Ramon fala que isso vai ser uma boa experiência. Vai fazer sua arma, garota. E o prota já vai perguntando o tempo de espera. Ele diz que se tudo der certo, uns 15 dias. Vão voltando pra cidade destruída. A Karen fala que parece que terminaram. O que vão fazer? O prota fala que já terminaram. Precisam encontrar chão. Mas a Karen fala que olhando o estado todo, nem sabe se ela ainda está viva. Ela era uma discípula do Gregory, então com certeza sobreviveu. Gregory foi um dos 3 invocadores das sombras mais influentes dessa era, então a maioria dos seus discípulos também tem habilidades elevadas. Mas por quê? Não sabe se Gregory realmente tinha algum discípulo chamado Chão. Nem ele sabe exatamente quantos discípulos Gregory teve e quem são eles, mas isso não importa agora. O que é importante é se vão encontrar ela ou não, só isso. Vão voltando pra casa abandonada. Karen fica feliz que a porta tá de pé. Mais uma vez deveria quebrar agora mesmo, mas ainda bem que tem o Karuna que impede ela de fazer isso. Parece que a terra se acumulou desde a última vez que vieram aqui. Começam a olhar tudo e vão vendo que ela não estava em nenhum quarto da casa. Prota fala que já faz um bom tempo. Talvez seja impossível de encontrar ela novamente. Deveria desistir. Mas a Chão diz que quando terminarem tudo, ele precisava voltar para Nobira em 3 meses. E quando voltasse, amarrar um pano na porta. Se ela não aparecesse nenhuma vez, mandou incendiar um quarto secreto. Eles não podem perder a conexão com Gregory assim. Vão esperar apenas mais um pouquinho. Deixou o pano amarrado. Olhar a mansão todos os dias às meia-noite. Mas a Chão nunca apareceu. A Karen fala que aquela miserável deve estar brincando com a gente. Eles tinham apenas 20 dias em Nobira para manutenção. Não podiam esperar aqui para sempre. Se Chão não aparecer, vai ter que sair para sua próxima aventura. Agora que os caçadores de ruínas se foram, porque eles não tentavam eles mesmos caçar uma. Ficam dizendo que o Kibo já voltou para a cidade. Deveriam esperar por uma aventura e ir com eles também. 15 dias acabaram se passando desde aquele dia e foram de novo a uma padaria. Eles decidiram que esse seria o último dia, que procurariam pela Chão. Mandou a Karen comprar o pão dela e voltar depois. Demorou um tempo e receberam a resposta do Ramon, dizendo que a arma estava pronta.
A Karen ficou surpresa com a sua espadona, e o Pro tá dizendo que essa sensação é um sentimento recente, é a mesma sensação de quando conseguiu o macaco de fogo. O Ramon diz que não era uma pedra de fogo normal, suspeita que não seja algo desse mundo. Assim que ela pega na espada, ela conseguiu um item que não existia aqui, a labareda, um item incomparável. E o Pro tá surpreso dizendo que esse é o segundo item incomparável da aventura, e esses efeitos únicos, os dois combinam bastante com o poder da Karen. O Ramon fala que é uma ótima espada, cuide bem dela, meu parceiro. Você já fez muita coisa por mim, me salvando naquela cidade. A Karen já agradece a espada e manda dizer se alguém mexer com ele, vai ensinar uma lição com a sua espadinha nova. Prota fala que com isso conseguiu 4 itens de qualidade incomparável. Ele já esqueceu que estava focado na sua aventura. Está claro em sua mente agora o que vai acontecer quando ele juntar todos os 5 itens de qualidade incomparável. Vamos mais uma vez na casa da Chão abandonada, mas de novo ela não estava ali. O Prota fala que vão desistir, parece que acaba aqui essa aventura, mas é irritante, vai ter que procurar por outro mestre no seu despertar, um jogador que encontra a parede do despertar no nível 10, mas já está no nível 15, vai dar problema se continuar adiando isso. Fala que vão queimar a sala de pesquisa, não tem outra opção além dessa agora. A Karen já vai tacando o seu foguinho na porta. Se ele não souber o significado mesmo depois de incendiar, isso não era pra ser assim. O que ela quis dizer? Prota continua tentando tacar fogo, mas a porta não estava queimando. A Karen fica bravinha e mais uma vez continua tentando, só que de novo não queima e ela vai ficando cada vez mais puta e continua usando todo o seu poderzinho de fogo, mas infelizmente a porta não queima. Se a gente soubesse, teriam feito isso desde o começo. Ela ainda estava viva, precisavam encontrá-la. Parece que a sua procura por uma aventura alternativa foi em vão, mas conseguiram encontrar Chão no final de tudo. Ao menos tudo deu certo. 5 dias depois vão atrás dela, numa floresta silenciosa. Talvez seja uma grande floresta. A sua aventura atrasada atrás da Chão é uma aventura bastante perigosa. Faz um tempo desde que teve uma aventura sem tempo limite, mas vai sentindo um cheirinho de cigarros. A Chão já aparece dizendo que ele tá atrasado, hein? O que aconteceu? Prota fala que deu tudo certo, teve um problema no caminho de volta, então só chegou em Nobira cerca de 1 mês atrás. Aqueles trolls safados. A Chão diz que ele deve ter lutado com a caveira de enxofre, uns esquisitão do nada, mas ela conseguiu sair o mais rápido que pôde. Não é da conta dela e não foi ajudar. Mas o Prota pergunta se ela tá ocupada e fala que sim, pô. Se não fosse, porque ela pediria algo de um invocador das sombras novato que acabou encontrando. Ela não pôde resolver ela mesma porque aquele cara se escondeu bem na hora. Prota fala que então, ela sabe o que aconteceu na cidade da névoa, então tem algum direito de pedir pra ela. A Chão diz pra ele esperar um pouquinho, tem uma coisa pra dizer antes. Ela tem algo que estava pesquisando por um longo tempo, tá no estágio final, mas tem algo faltando. E a Karen aqui perguntando: qual foi, mestre? Eu posso matar essa mulher? A Chão manda esperar um pouco e guardar essa espada perigosa, porque não uso palavras como intelectual. Eles não vão ser cruéis, são chamados de invocadores da sombra. Prota diz que vai escutar o que ela tem a dizer, então o que é que tu quer? A Chão fala que é simples, só precisa de uma pequena coisinha, vire a minha cobaia. E o Prota surpreso falando: o quê? Que merda é essa? Ela fala que a pesquisa que está conduzindo necessita de uma espécie em particular que esteja em seu estágio final. Precisa de um invocador das sombras de um nível específico e uma invocação poderosa que esteja no mesmo nível dele, e acha que ele seria o candidato perfeito. E o Prota pergunta por que ela não faz isso. A Chão fala que tem seus próprios problemas, é por isso que estava procurando outra pessoa. E o Prota pensando: um problema, pergunta se é perigoso. A Chão fala que fisicamente não, então não se preocupa, o perigo é mentalmente. Você vai ter que morrer uma vez. Prota fala que tá entendendo. Calma aí, Karen. Ela está tentando usar o dispositivo de falsa morte que pegou no laboratório do Gris. A Chão fala que sim, isso mesmo, vai usar ele para separar sua consciência do seu corpo. Alguns diriam que você estaria retornando à sua forma mais pura. Depois disso, a sua mente vai se conectar com a sua sombra. Então,
você vai escapar e vai ficar conectado. As chances de sucesso são diferentes de quem faz isso. Acha que as chances dele de sobrevivência são de 55%. Ou ele consegue, ou ele falha. Prota fala que tá entendendo, mas o que eu ganho se me tornar sua cobaia? A Chão fala que vai ser mais direta, uma recompensa boa, vai ensinar para ele uma habilidade excepcional. O Prota nem pensa duas vezes e diz que aceita. Finalmente tem a chance de obter uma habilidade de verdade, que nem a pintura do pôr do sol da Karen. Habilidades excepcionais são melhores do que habilidades normais, de todas as formas possíveis. Poder destrutivo, eficiência, singularidade e engenhosidade, tudo isso. Fala qual foi, é uma habilidade do Gregory. A Chão fala que não, é uma coisa que ela mesmo desenvolveu. Prota fala que pelo que parece a Chão é uma pessoa mais habilidosa do que ele imaginava. Fala que então por onde vão começar esse plano? A Chão fala que primeiro vão começar com um pouco de treinamento básico. Para ser mais específica, ele vai precisar o seu tempo para conhecer melhor todas suas sombras. Esse vai ser o seu treinamento. No esconderijo, ele invoca todas suas sombras. Ela manda compartilhar seus verdadeiros sentimentos, ou talvez alguma história antiga. E o Prota vem saber qual é o motivo. Ela pergunta dele o quão bem ele conhece as suas sombras. Se você não quiser se perder enquanto estiver em falsa morte, você vai ter que saber tudo sobre elas, seus arrependimentos, frustrações, vidas e assim por diante. Caso contrário, se esconderem os segredos um dos outros, você nunca mais vai poder acordar. Agora vai dar espaço para eles para terem um tempo de qualidade. A Karen fala que faz sentido, porque a gente não ouve a história daquele troll, agora que a gente tem a chance. Ele deveria saber sobre o passado do Karuna, já que bibliotou antes, mas aquele troll está escondendo os seus segredos. O Jamed fala que nunca escondeu nada, é só que nunca perguntou, já que só gosta de ficar falando sobre as suas histórias. Acha que precisa falar algo para acabar com essa situação. Tem algo que gostaria de perguntar ao Homem de Neve? O Prota fala que sim. No vulcão, ele disse algo que acabou incomodando. Eu devo me tornar um rei com minha própria força. O que quis dizer com aquilo? O Jamed fala que esse foi o objetivo dado a ele pelo Tancred, o dragão da terra. Essa deve ser a primeira vez que está falando sobre isso desde que se tornou o chefe da tribo. Quando ele era pequeno, Tancred visitou sua vila uma vez antes de entrar no seu sono, e ele tacou uma pedra mandando aquele dragão de merda embora, porque ele queria sua mamãe de volta. Mesmo na sua memória mais antiga, ele era um órfão. Seu pai morreu depois de ser convocado para a guerra, antes mesmo de ele aprender a andar, e sua mãe morreu por causa de uma doença crônica. O corpo dela foi oferecido ao Tancred como sacrifício, e os velhos da tribo pedindo desculpa depois de dar um porradão nele. A tradição dos Trolls é oferecer o corpo dos mortos para adoração. É assim que os Trolls são, e a nossa tribo não era diferente. Seja seus deuses ou dragão antigo, só poderiam viver em paz servindo os outros. Essas raízes podres nunca mudaram, e odiava tudo que representava aquela tradição, era a fé deles. O Tancred fala que entendeu, então você é filho daquela criança. Depois de me dizer isso, ele me pôs em suas costas e levantou voo com suas asas. Ele me levou até um lugar antes de me soltar, e lá tinha um pequeno túmulo. O Tancred fala que lembra da mãe dele. Tá aqui, garoto. Apesar de ter sido dada como sacrifício, Tancred enterrou ela e chorou em sua miséria. Foi por causa da sensação de inferioridade. Chorou por causa do quão inferior a sua raça e eles eram. Ele era um membro de uma raça inferior que perdeu o controle depois que perdeu sua mãe e tentou ferir um dragão. Ele não podia levantar sua cabeça e chorou até perceber isso. Ficou pedindo muitas desculpas do Tancred e ele falou que esse mundo era grande criança. Agora tudo vai ser doloroso e complicado, afinal de contas você ainda é fraco e pequeno. Mas um dia a sua hora vai acabar chegando. Você irá aprender qual é o sentido da vida, o sentido de todas as vidas. É dessa forma que você vai alcançar a verdade. Se esforce, pequeno ser. De qualquer forma, foi assim que ele nasceu. Depois disso foi-lhe dado a maldição dos irmãos e aceitou como seu destino. Mas não parece que deu tão certo assim no final. Então foi por isso que o Jamed desprezou o poder dos deuses antigos e tentou fazer as coisas por conta própria, agora sabe.
O Jamed fala que agora pode parar por aqui. Gostaria de ouvir a história do Homem de Neve também, mas a Chão já chega dizendo que precisa interromper agora mesmo. Eles estão vindo atrás da gente, a gente precisa correr. E o Prota falando, qual foi, Chão? A gente não vai lutar, mas ela diz que ele tá louco. Os que estão atrás da gente são os caçadores das sombras. Várias pessoas perseguindo eles, dizendo que a bruxa tá ali, precisavam pegá-la em qualquer local. Os dois vão se dividindo. A Chão fala que vai encontrar ele em outro local se ele sobreviver. E o Prota correndinho, como se não houvesse amanhã. E uns lobos atrás, só gritando, falando, espera aí, humano. Eles não falam isso, mas queriam. Os cachorros já estavam na sua cola. Precisava livrar deles. Todas as suas invocações estão boas. Esses cão não vão dar de nada. Mas ele está numa área que tem influência de um lugar sem luz. Ele é incapaz de usar sua invocação da sombra. Já vem chegando o velho rindo, dizendo que ele deveria ter continuado fugindo. Sendo sincero, até ficou surpreso. Diferente daqueles que a gente caça normalmente, você é bem rápido. Já que é a primeira vez que está vendo isso, vai deixar ele para mais tarde. Nesse momento, tem outra presa que queria estar capturando. No mundo da eternidade, existem algumas diversas classes. Você poderia escolher incontáveis caminhos, alguns são até ocultos. Cada classe oferece diferentes habilidades e status no papel, mas também existem diferenças invisíveis. Uma dessas diferenças é o relacionamento entre todas as classes. Certas classes seriam amigáveis com você, enquanto as outras vão ser hostis. Por exemplo, magos e engenheiros mecânicos não gostam do outro. Inquisidores heréticos eram próximos da igreja, mas eram oposição a um número incontáveis de culto. E os invocadores da sombra também têm o seu vilão. Como ele estava nesse efeito, ele não conseguiu usar nada do seu poder. E o caçador falando que ele tinha um truquezinho debaixo da manga. Mas não vai ter uma próxima vez, agora que ele tá aqui, porque ele não conta pra onde foi a bruxa. Ele é o Malacus, o cego. Mirei, aquela é uma bruxa bastante ardilosa. E o Prota falando, peraí, Mirei? Não era Chão. Agora ele se lembrou disso. A terceira discípula de Gregory e sua pupila favorita. Mirei a expulsa. O Malacus fala que não tem escolha se ele não vai falar nada e só vai continuar correndo. Manda o cachorrinho arrancar o pescoço dele. Ele não consegue usar invocação nenhuma por causa da habilidade desse cara. E sua mão sombria não vai ser o suficiente. Está por conta dessa vez. Ele vai morrer. Se ele morder meu pescoço, vai ter que usar os seus braços. Isso que dá ser um invocadorzinho de merda. Ele precisava era de um guarda-costas quando não tem sombra, fica assim ó. Mas a Chão aparece dando uma voadora no cachorro pra salvar o pobre protagonista que não sabe lutar sem suas sombrinhas. A Mirei fala que saco, homens como eles não são o tipo dela. E o Malacus perguntando por que ela demorou, achou mesmo que poderia se esconder pra sempre. E a Mirei falando qual foi, tu já falou meu nome, continua chato. E o Prota perguntando por que ela mentiu. A Mirei fala que não foi porque quis, mas afinal de contas foi tu que viu atrás de mim de qualquer forma. Algo assim como essas flechinhas não funcionam com ela. E o Prota surpreso, peraí, ela é realmente uma invocadora. Ela pegou aquelas flechas com a mão. Se fosse ele, tinha agarrado tudo com o corpo. O Malacus fala pra Mirei que ela está desse jeito. Os outros caçadores estão aqui a qualquer minuto. Mas ela fala que não tem medo. Infelizmente para você não vai dar certo. Eu não estava por aí apenas de bobeira. Ela vai usando sua habilidade Névoa Negra. Fala pra ele, falou velhote, você não vai conseguir me ver, sentir ou ouvir nada de mim, a menos que eu esteja perto, adeus. Manda o Prota não fazer nenhum barulhinho, já vai pegando na mãozinha, e o velhote prometendo que vai capturar ela um dia. Fala pra criança que essa mulher tá enganando ele, como ousa enganar um humano só maldita. Com certeza um dia vai capturar essa mulher de novo. Depois da luta, Prota pergunta se ela tá bem, Mirei. Só precisava descansar um pouco. Vão continuar andando assim que ela se recuperar. O seu esconderijo não é muito longe. E vai demorar um pouco até eles descobrirem sobre isso. Os caçadores da sombra usam seus instintos e olfato para rastrear a gente. Mas ela preparou algo contra isso no seu esconderijo. Prota fala, pera aí, eu tenho mais uma pergunta. Por que eu não consigo usar a invocação das sombras na frente daqueles caras? Ela fala que é a primeira vez dele encontrando esses caçadores da sombra. Aqueles caras são treinados para caçar pessoas como a gente. Não é muito incomum eles terem uma habilidade ou duas especiais.
não funciona com alguém do nível do Gregory, mas funciona muito bem pra gente. Mas nem se preocupa, esse experimento der certo vai ser bom. Mas o Prota fala que não pode confiar nela. Ela escondeu muitas coisas, o seu nome e os seus propósitos. Até mesmo o fato de que ela é uma sombra. O que você está fumando é um remédio pra dor, porque está indo tão longe apenas para esconder a sua condição. Não mudou de ideia, porém, ele acha que tem o direito de saber sobre tudo. Prota manda ela falar tudo, quer que ela fale tudo que tem, porque a sua relação com Gregory está ruim e porque você se tornou uma sombra. Gregory era alguém com temperamento curto e um indivíduo sem coração. Ele mandava ela desistir dessa merda. Ele era um homem estúpido. Ela não queria desistir, ele era um velhote safado. As pessoas chamavam ele de um indivíduo lendário, mas ela estava se rebelando ainda mais. Ela sabia bem pouco. Para ela, ele era só um velho excêntrico e feio. O Gregory dizendo que ela era uma tola por tentar um experimento tão perigoso. As sombras são ferramentas. Mesmo descrevendo ela como perigosas, elas são bestas selvagens. Sempre precisa manter as rédeas curtas nela e ensiná-las a serem subserventes. Mas a Mirai acreditava que não. As sombras podem virar amigas. Você não só se aproxima delas porque é um covarde. E o Gregory falando que sabe o verdadeiro poder das sombras. Elas são uma existência assustadora. Mostrar fraqueza sendo gentil com elas é um ato de perigo. Ele sempre foi confiante em relação ao seu conhecimento e isso era razoável. Antes daquele velhote compilar a arte da invocação da sombra, ele era só uma fantasia para os invocadores da antiguidade. Porém, ela tinha certeza. As sombras não existem apenas para serem subserventes ao poder. Eles também não são seus mestres. Nós só precisamos entender elas mais um pouco. E o Gregory falando que sombras são seres mortos. Ela está viva. Você precisa aguentar todos os arrependimentos dela. Você acha mesmo que pode suportar isso? Ela vai ser manipulada e usada pelas sombras. Mas a Mirai não acreditava. Ela ia usar sua vida para provar que estava certa. E naquele dia, ele disse para ela que ela entendeu o significado por trás das suas palavras. Foi assim que sua relação com Gregory acabou. Depois disso, começou a viajar o mundo. Incontáveis de identidades falsas e diversos rostos falsos. Vivia como outra pessoa sempre que precisava, porém, depois de sair do lado do Gregory, ela rapidamente virou alvo dos caçadores das sombras, a amada discípula do Gregory. Todo mundo queria capturar ela. O 7º registro da gênia Mirai. Coexiste com as sombras, eles deveriam ir além da assimilação. As batalhas eram difíceis, mas ela nunca parou a sua pesquisa. A assimilação era apenas mais uma palavra para o invocador segurar as rédeas, enquanto usava as sombras como ferramentas. Não podia usar esse método. E a sombra dela falando para ela registrar sua pesquisa em algum lugar mais seguro. Acha que vão despistar eles por enquanto. Deveriam para o próximo esconderijo enquanto ainda tem a chance. Essa era a sombra que estava junto por anos. Era a única pessoa que não tinha que ficar fingindo ser outra. O nome dele era Sojin. Várias vezes conseguiu escapar, mesmo assim acabava machucado às vezes. E quando estava na carruagem, perguntou se ele achava difícil. Mas o Sojin falando que a pesquisa dela pode ser uma verdade. Mas o motivo da pesquisa não ter feito nenhum processo é porque ele é fraco. Talvez ela devesse procurar outra sombra. Mas a Mirai não aceitou e mandou ele parar de falar sobre isso. Ele não era o problema. Ela ainda não sabe qual é o verdadeiro problema. Porque ela não consegue estabelecer a unificação entre o invocador da sombra e a sua sombra. Estava tudo bem com o tempo. Ela ia descobrir um jeito eficiente. Foi o que ela pensava e acreditava bastante. Que teria tempo suficiente. Tempo suficiente até que descobrisse um jeito de coexistir perfeitamente com as suas sombras. Mas isso foi interrompido com uma flechada bem no meio dos peitos. E acabou.